Eu não sei se que era, se era, mas eu já tinha alguma coisa ali no quarto me olhando. Bem comum. E aí eu ficava com cada vez mais medo. E aí quanto mais medo tu tem, mais paralisado tu fica. Aí daqui a pouco tu acorda do nada. Assim. É porque você perde o controle, parece que alguma coisa está controlando você não consegue se mexer. Você fala, a voz sai, não fala direito. Tem toda a explicação isso aí. O que acontece? Pense na consciência como uma alteração de veículos. Por exemplo, naquele momento, o seu corpo físico chegou numa onda cerebral, que a gente chama de... Você está em ondas alfa agora, nós estamos. Beta, perdão. Quando você começa a fechar os olhos e relaxar, fazendo as técnicas, você entra em alfa. Baixaram um pouco as ondas cerebrais. Quando você entra em teta, você não consegue mais manter um nível de consciência mínimo para ter lucidez. Então a consciência, se você mantém lucidez mínima, a tendência é que ela automaticamente, é um processo automático, automatismo, passe para o corpo astral. Então você acorda dentro do corpo astral já, o corpo está dormindo e você já está acordado. A paralisia do sono já é uma projeção astral interiorizada. Você já está em projeção astral ali. Só que você, por estar dentro da aura, lembra da energia? Você ainda sofre... Você sentiu sono já em catalepsia, em paralisia do sono, um sono muito forte que dá? Dentro da paralisia? Exato, você fica com muito sonolento, meio bêbado, tentando enxergar direito. Não, pra mim eu tava muito ativo, muito desesperado. Por causa do desespero que você tava. Normalmente ela transmite quando você mantém a calma, você sente o que o corpo está sentindo. E, provavelmente você não sentiu porque o desespero era um ato mais forte, o medo ele acaba sendo mais incontrolável. Mas você sente essa sensação. Se nessa hora, depois, principalmente fazendo as técnicas, porque a aura, ela mantém uma forma gelatinosa muito forte. E esse acoplamento que eu falo também durante o dia, ela mantém uma densidade que faz uma bolha que você fica preso nela se você não faz um bom trabalho energético. Você fica, por exemplo, os sonhos que você tenta correr e não consegue, os sonhos que você tenta voar e nada no ar, normalmente são dentro do que a gente chama de faixa de atividade do cordão de prata. Eu tinha muito de tentar dar soco e não consegui. Exato, fica lento. Dentro, você está sonhando, dentro do princípio onírico, que a aura ela é plasmática, tudo que você pensa meio que aparece ali na sua frente. No sistema de visualização onírica, tanto que a mente, você pensa que ela não tem forma, mas quando você pensa, tem uma forma na sua mente. Essa forma existe em algum lugar e ela cria uma forma visual totalmente no sistema energético. Está ali, é visível. Tanto é verdade que nós somos nus para pessoas, para os espíritos que têm clarividência ou as pessoas que conseguem enxergar. Eles olham para você e sabem exatamente, nós não temos identidade secreta. O que nós somos está exposto. Alguns sentem, alguns veem, a maioria é cega para tudo. Mas quando tu faz a projeção astral, como é que tu faz para sair dessa primeira faixa? A bolha energética áurica. Como é que tu chega nas mais elevadas? A primeira fundamento é o sistema de trabalho energético. Tá? O segundo é, normalmente, por uma questão de densidade e natural, nós temos um corpo físico, a primeiro lugar que nós vamos são as dimensões inferiores. Até porque nós já estamos nela agora. Nesse exato momento, tá eu e você fisicamente numa dimensão inferior, energeticamente no intermédio entre a primeira dimensão e o corpo astral na primeira dimensão, na dimensão inferior também. Está tudo aqui agora. Quando nós saímos do corpo, a tendência é que imediatamente você não consiga manter o corpo astral na primeira frequência, já vai para uma segunda. Qual é a melhor forma de sair? São 7 dimensões astrais. Quer dizer, dentro do corpo astral, que é esse veículo que a gente fala, você pode ir até 7. Dessa primeira até a terceira é inferior. Da quarta até a sétima é superior. Você não encontra seres desarmonizados a partir da quarta. Não tem mais. O que significa ser desarmonizado? Pessoas que ficaram surtadas por questões de origem emocional e apego a coisas físicas. Que quis ficar na vida e não tem por como. Motivos gerais. Não faz sentido. Por exemplo, o cara morre e quer pegar o dinheiro do cara. Ele não consegue levar o dinheiro para lá. Mas é um surto. O cara quer ficar aqui, a casa é minha. Aí ele fica preso. A mulher dele que era daqui, ele sai daqui e a mulher fica. Então ele não deixa a mulher ficar com ninguém. Porque é dele. Então ele fica travado em coisas assim. Mas tem como o cara que está preso nisso conseguir superar esse trauma? Com certeza. É isso que entra o processo de constante. Todas as pessoas em algum momento são ajudadas ou despertam de acordo com o seu momento. As coisas não acontecem quando você não está pronto. De alguma forma o universo meio que trabalha em cima desse processo, até um processo. Todo mundo é assim. Chega um momento na vida que a gente até muda um processo traumático, uma repercussão que a gente tinha de comportamento e percebe que precisou passar por várias coisas para chegar até ali. Então, você cresceu e saiu pelos seus próprios méritos, mas também com muita ajuda. Você não sai sozinho daquilo. Então, aí que entra uma das coisas que é a melhor forma de você ir em dimensão superior, que é a sua pergunta.
a capacidade de ajudar. É uma das grandes utilidades da experiência extracorpórea. Quando você, mesmo simples, nós não somos... quem somos nós? Pessoas que estamos aprendizados, também temos nossos defeitos, nossos problemas emocionais. Mas, de repente, você descobre que, mesmo simples, você consegue ser útil. E isso assusta um pouco, porque fala, cara, quem sou eu para ajudar as pessoas? Eu sou tão simples, assim, mesmo assim consigo. Quem não pode dar R$1 ou R$2 é pegar uma pessoa e dar um café para a pessoa que está deitada no chão? Uhum. Isso é uma ajuda. Mesmo que não seja a ajuda de mudar. Mas, às vezes, nós somos levados diretamente pelos grupos espirituais a espíritos ou pessoas que já não estão aqui. No momento delas, elas estão prontas. Normalmente é assim. Você chega, faz um intermédio. Por que acontece? Lembra que essas pessoas estão ligadas aqui por questões físicas. Os espíritos mais libertos, digamos assim, já não estão em estado de desarmonia, eles, por uma questão de sutilidade, não são visíveis nem ao projetor astral, que é o cara que sai do corpo. Então não pense que você vai sair do corpo e vai ficar vendo o mentor. Raramente você vai estar sozinho, visualmente sentindo ele com você. Você sabe que não está só, mas visualmente você está só. Na frente de um espírito, às vezes, desequilibrado. Como você vai tentar ajudar uma pessoa que está no estágio de surto, acostumada a correr, de polícia e tal, de repente você vai pegar uma pessoa para ajudar, está na hora dela ajudar. Então você faz uma abordagem e consegue, junto com o mentor no processo energético, conversar, fazer um intermédio entre o espírito. Aí você ajuda. Nessa hora que você ajuda esse espírito, você se sutiliza também, porque aquele processo cria uma passagem, a gente chama de passe, né? Você dá um passe, é um processo energético. A gente está trocando energia aqui agora também. Uhum. A hora troca naturalmente, mas a vontade ativa causa mais troca ainda. Então, nessa hora você se utiliza e muitas vezes é aí que você se utiliza e começa a ver os mentores a partir daí, e quando não, vai para dimensões mais altas. Mas aí esse é do teu ponto de vista, né? Tu que foi ajudar, mas é do ponto de vista do cara que está preso. O cara que está preso, como assim? Como é que ele tem que ajudar alguém também? Não, ali é uma questão consciencial. Ele tem que ter um nível... Por exemplo, às vezes muita gente, de repente o cara está passando muito tempo fazendo coisas que para ele já não é mais interessante. Ele começa a questionar, poxa, por que eu estou fazendo isso? Né? Isso não faz mais sentido. Por que eu estou fazendo mal a alguém? Por que eu estou fazendo mal a mim nisto que eu estou fazendo? E aquilo são questionamentos salutares que já começa a aparentar um processo de despertar. Muita gente começa assim, pô, qualquer coisa, não quero julgar em pontos específicos. Os espíritos começam a sentir um vazio. Esse vazio, às vezes, vem em formas de todo tipo, inclusive em processo de depressão. Os espíritos também sofrem com isso, a mesma coisa. Vem de vários aspectos. É daí que começam a mudar a vibração desses espíritos, começa a alterar. Eles começam a ser visualizados por espíritos que estão... Porque todos nós temos parentes espirituais. Você acha que, por exemplo, que eu desencarno, eu saio daqui, caio numa situação de desarmonia por uma questão minha, que a minha mãe não vai estar olhando por mim o tempo inteiro? Orando, vibrando, olhando em algum lugar que ela esteja, o tempo inteiro. Esperando a hora certa de eu entrar em alguma frequência possível de ser ajudado. Então, cada um desses tem um grupo familiar espiritual em observação, vibrando por eles, colocando em crédito deles, como a gente faria com uma pessoa que está perdida usando drogas, a gente faria uma intervenção sobre ela. Então, essa intervenção é feita assim. E é nessa hora que essas pessoas são ajudadas. O próprio universo faz isso. É um processo de automatismo. As pessoas não saem porque você quer. É na hora que elas... estão prontas. Nas tuas projeções astrais, que tipo de história tu conheceu nesse sentido de pessoas que estavam presas? Várias, mas foram muitas. O processo de amparo acontece sempre que eu posso. Nem sempre eu faço, porque nem sempre eu estou muito... Às vezes eu saio para voar, às vezes eu saio para conhecer o astral, às vezes eu entro na minha casa, conhecer meu quarto, ver espíritos dentro da minha casa, conhecer a região. Mas às vezes quando eu sou levado para ajudar, a maioria eu sou levado na hora certa de ajudar o espírito. Alguns não. Alguns, quando você vai ver a situação, é para tentar fazer uma outra intervenção mais difícil, você não consegue ajudar. Mas eu tive vários casos. Por exemplo, um caso que foi interessante. Tive uma moça que... morava em Salvador nessa época. Eu fui levado até ela, né? Ela estava desesperada que ela tinha tomado um tiro porque não tem entregue o celular dela. Na época era um Nokia 6120, uma coisa assim, antiga. Ela, não, pô, vou pagar a prestação, eu não saio daqui. Aí eu falei, olha, você já morreu, tipo, não tem celular aqui, você não vai falar com ninguém. Aí eu não saio daqui. Observe como a ajuda entra no processo muito psicológico. Olha que interessante. E eu não estava vendo o mentor, estava comigo ali, como ele é inteligente. E eu tentando argumentar com ela, até comentou, falando na minha mente, coloca a mão no bolso. Quando eu botei a mão no bolso, sai um celular. Aí eu olhei e entendi. Tome. Você achou meu celular, obrigado. Poxa, agora aí ela foi ajudada e foi embora. Olha que interessante. Um clique.
Ela saiu de um processo de surto que a estava mantendo numa zona intermediária por causa de uma besteira, que era suficiente no desespero da sua ação para naquele estágio a deixar presa. E fica, por causa de um desespero desse. Ela não entregou o celular porque estava pagando a primeira parcela, morreu por ele e continuou perambulando por causa disso. E aí quando tu entregou o celular para ela... Quando eu entreguei o celular para ela, ela recebeu ajuda, agora eu vou. E foi. E o celular aqui não é o celular, era uma plasmática, eu digo, eles conseguem fazer criações no processo mental perfeitas. É tipo a Matrix. Ela pegou, viu o celular. Para ela era o celular dela, mas não era. E para ela, como ela aceitou a sugestão, para ela estava no celular dela. Então ela recebeu ajuda a partir dali. Então as ajudas são feitas assim, de forma tão simples. Às vezes o cara tá ali, não, os caras vão me pegar, pelo amor de Deus. Porque assim, aqui é assim também. O que acontece se você pega uma pessoa que tá no tráfego, a polícia pega, o cara tem medo de entregar porque sabe que pode morrer. No astral é assim também. Só que qual é a diferença daqui para lá? A violência aqui tem um limite. Qual é o limite? A morte física. Só que lá o corpo astral não morre. Mas o cara não sabe que ele tá num campo astral. Sabe. Muita gente sabe que já tá lá. Tá. Eles vivem como nós vivemos, uma vida, entre aspas, sua, entre aspas, também lógica. E nesse surto que eu tô lhe dizendo. Então você vai ajudar uma pessoa que ele fala, não, por favor, saia daqui, que se eles souberem que você tá aqui, eles vão me pegar. E o tipo de tortura no astral é muito pesada, no inferior. O ser humano faz isso aqui também, tá? A diferença é que ele não pode ir muito longe porque mata. Mas lá não, lá o cara arranca a perna do outro, arranca o olho fora. Isso não é nada pros caras, não morre. Aí, claro que eles estão constantemente sendo ajudados, tem processo de autoajuda constante, não ajuda direta, onde eles são levados a pronto-socorro. A mesma coisa daqui, é bem próximo. Então, para ajudar, às vezes, a compreensão, por isso que eu falo muito sobre isso, tem muito a forma psicológica. Aí eu chego para o espírito desse e falo, eu transmito um processo de energia de segurança junto aos mentores, falo, é diferente. Nós não somos esses espíritos, você vai para um lugar que não vai ser acessado, que essas pessoas... Porque ele está tantos anos num processo de mentalidade, de que vai ser atacado, que vai ser pego, que se ele for visto com a gente, vai ser torturado, que ele não consegue nem chegar perto da gente. Existe um medo da luz.